Boa tarde a todos, meu nome é Leon. Hoje vamos falar sobre a distribuição Bernoulli e a distribuição binomial, tá? Vamos falar aqui um pouco sobre esse assunto, sobre probabilidade, e vai ser a primeira vez que eu vou falar com vocês sobre uma função de probabilidade. Funções de probabilidade são funções em que você explica cada ponto do que está acontecendo e ele retorna uma porcentagem, uma probabilidade do que vai acontecer naquele ponto, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso material. Percebe-se que, por exemplo, quando a gente vai falar de função de probabilidade, a mais simples que existe é a função uniforme. No caso, é uma função em que você verifica aqui que você tem uma variável aleatória e para cada ponto que existe, a probabilidade de acontecer aquele ponto é 1 sobre x. Então, se você tem 20 pontos, a probabilidade de cada ponto é 1 sobre 20. Então, por exemplo, a probabilidade de cada face e um dado como são 6 faces, cada face tem 1 sobre 6. Então, essa função aqui, ó, P, abre parênteses, x igual a x, fecha parênteses igual a uma probabilidade, isso aqui a gente chama de uma função de probabilidade, que vai tentar explicar cada ponto que está acontecendo e a probabilidade daquele ponto. A uniforme é a mais simples de todas, tá? E a gente chama ela de discreta, porque a gente vai falar de cada ponto, por isso que é um x igual a um certo ponto que você está procurando. Então, mas assim, ela não é a mais interessante. Para a gente começar falando sobre funções de probabilidade, eu gostaria de ir diretamente para algo chamado Bernoulli. Bernoulli, ele é uma pessoa que estudou o que acontece quando você tem um fracasso ou um sucesso, tá? Geralmente, sucesso na matemática a gente vai botar como o número 1 e o fracasso como o número 0. Então, a gente vai ter aqui o exemplo de Bernoulli. Ele estudava fracassos e sucessos. Sucesso é o 1, fracasso é o 0. Nas funções de Bernoulli, como você só tem sucesso ou fracasso, no caso, o sucesso, a probabilidade de ser igual a 1 é 1 menos a probabilidade de ser igual a 0. Então, como você só tem sucesso ou fracasso, o sucesso é justamente o antagonista do fracasso. Então, se você tem 60% de chance de ser sucesso, o que resta? O que resta para os 100%? Resta 40%. Então, 60% sucesso, 40% é fracasso. E também o vice-versa, né? Se você tem 70% de fracasso, você tem 30% de sucesso. Então, Bernoulli, ele fez algo bem simples, ele só estudou fracassos e sucessos, e como você pode ver, ele estudou desse jeito aqui, ó. O fracasso representado por Bernoulli é com a letra Q e o sucesso é com a letra P, tá? A questão de Bernoulli é que ele começa simples, mas as pessoas pegam essa dinâmica dele e começam a transformar. É o que a gente chama depois na binomial. O que é a binomial? A binomial é quando você começa a ter diversos eventos de Bernoulli um seguido do outro. Então, quando a gente vai falar de binomial aqui, a gente está falando de uma função de probabilidade que segue esse tipo de equação. Aqui está dizendo o seguinte: se você quer saber a probabilidade de ter 3 sucessos, a probabilidade de ter 3 sucessos vai ser igual ao quê? Vai ser igual à quantidade de sucesso que você quer ter, na verdade, a probabilidade de sucesso elevado à quantidade de sucesso que você quer ter, vezes a quantidade de fracasso, a probabilidade de fracasso, vezes a quantidade de fracassos que você quer ter. Então, se você quer, por exemplo, em um lançamento de um dado, são 5 dados, você quer ter 3 sucessos e 2 fracassos, você tem aqui a probabilidade de sucesso do lançamento desse dado elevado à quantidade de 3 sucessos, que é o que você quer. A probabilidade de fracasso elevada a 2, que é o que falta, né, dos 5 lançamentos que você quer ter. Eu estou falando de dado, aqui estou falando de moeda, mas binomial também é muito usado até em pesquisa de opinião. Porque, por exemplo, é a probabilidade de você votar ou não votar numa pessoa. Sucesso ou fracasso também nesse sentido. Então, se você quer saber quem vai ser o próximo prefeito, você pode usar a binomial para fazer esse cálculo. Então, repara que aqui nesse caso, a gente tem a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso, né? A questão aqui é que vocês tiveram que aprender combinatória antes, porque os sucessos eles podem estar espalhados da forma que ele bem desejar. Se você tem, por exemplo, 5 lançamentos e 3 são sucessos, esses 3 eles podem estar juntos, tanto no começo quanto no final. Eles podem estar um separado do outro, né? Nesse dedo, nesse dedo, nesse dedo. Eles podem estar 2 sucessos junto e o outro lá no final. Repara que os sucessos podem estar espalhados entre essas 5 possibilidades da forma que ele bem se interessar, tá? Ele se espalha em quantas formas diferentes? Ele se espalha numa combinatória de 3 para 5, tá? Então, por isso que vocês estudam combinação. E no caso aqui, é você fazer a combinação de 3 para 5, se você quer saber a quantidade de 3 sucessos dentro de 5 lançamentos. Ou se você estiver entrevistando 100 pessoas, seria quantos vão votar em certo prefeito, por exemplo,
Se você sabe que ele vai ter 10% dos votos, seria então 10 para 100, por exemplo, se você vai entrevistar 100 pessoas. Então, repara aqui que com essa função de probabilidade, a gente consegue estudar cada ponto para quanto sucesso você bem se interessar. Você pode se interessar em 0 sucesso, em 1 sucesso, em 2 sucessos, 3, 4 ou 5 sucessos, já que são 5 interações que você vai ter. A binomial ela tem uma característica bem interessante que ela gera esse gráfico aqui. Esse gráfico vai do 0 até o ponto de interação que você bem entender. Aqui vai de 0 a 10, por exemplo. Então, repara que uma coisa bem interessante é que quanto mais longe da média, menos provável é de acontecer. Então, se a média aqui é 5, que está bem no meio, então se você está no 0, se você está no 10, você está no menos provável possível. E se você está no 5, que é a média, você está no mais provável possível. Então, ela tem essa característica simétrica aqui, tá? Binomial. E repare que ela vai seguindo esse efeito e você tem a probabilidade para cada ponto. Essa é a grande vantagem de ter uma função de probabilidade, tá? Vamos dar uma olhada aqui em exemplos reais. Vamos começar com o mais simples de todos, que é jogar uma moeda, tá? Vamos jogar uma moeda 5 vezes. Qual é a probabilidade de obter exatamente 3 caras? Cara seria o sucesso, então. Você quer ter 3 sucessos dentro de 5. Se você quer ter 3 sucessos dentro de 5, a probabilidade disso acontecer é o quê? É uma combinatória de 3 para 5, tá? Vezes a probabilidade de ser sucesso elevado a 3, vezes a probabilidade de ser fracasso elevado a 2, que são 2 fracassos, tá? Como a probabilidade de sucesso e de fracasso é igual, né, 50% para cada lado, vai ficar o quê? A combinatória de 3 para 5 dá 10, vezes o sucesso elevado a 3, vezes o fracasso elevado a 2. Então, você vai chegar aqui numa probabilidade de 31%. Acertar 2 questões em 5 chutes. Repara aqui também que para você acertar 2 questões em 5 chutes, você tem que primeiro saber qual é a probabilidade de acerto, né? No caso aqui, se tem 4 opções, a probabilidade de acerto é de 25% se você tem 4 opções nesse teste. Repara aqui, se você tem 5 chutes, em outras palavras, você está querendo chutar o Enem inteiro ali, ou você quer chutar uma parte dele, você quer só acertar 2 questões, bom, se você tem 25% de chance de acertar, vamos dar uma olhada nessa combinatória de novo. É uma combinatória, você quer de 2 para 5, né? Que também é equivalente a 10, esse valor aqui, vezes a probabilidade de sucesso, que é 25%, elevado a 2, vezes a probabilidade de fracasso, elevado a 3, que são 3 fracassos e 2 acertos. Então, no caso, no final, você vai chegar a 26% de probabilidade, tá? Lançando um dado 4 vezes, a gente vai chegar no mesmo exemplo aqui, ó. Agora são 4 vezes, mas você quer acertar 2 vezes. Você quer acertar 2 vezes o número 6. Se você quer acertar 2 vezes o número 6 em 4 lançamentos, a probabilidade de sucesso é de 1/6 apenas. E a probabilidade de fracasso é todo o resto. Se você tirar 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5 no dado, que é 5 para 6. Repare então que você tem uma combinatória aqui de 2 para 4, vezes a probabilidade de sucesso elevado a 2, vezes a probabilidade de fracasso elevado a 2 também, porque são 2 fracassos e 2 sucessos. Quando você chega nessa conta aqui, você vai chegar a 11,57%. Então, assim, binomial, ela não é tão complicada, porque no final a gente está falando de algo que é você aplicar uma fórmula dela para cada ponto dentro da sua função de probabilidade. O que pode complicar um pouco é, você tem o x igual a certo ponto que você está estudando, x igual a 2. Mas pode ser que você não queira estudar só o igual a 2. Pode ser que você queira estudar, por exemplo, x ser menor que 2, ou x ser menor que 3. Por exemplo, nesse exemplo aqui, você tem 4 lançamentos. Se você quiser ter 3 ou mais sucessos, que é 3 ou 4 sucessos ao mesmo tempo. Nesses casos, a binomial ela não te ajuda muito, porque você tem que calcular cada ponto e somar a probabilidade deles, tá? Já que ela gera para cada ponto. Então, tem alguns exercícios aqui, por exemplo, jogar uma moeda 8 vezes e qual a probabilidade de ter menos de 3 caras. No caso, você vai ter que calcular qual é a probabilidade de ter 0 caras, a probabilidade de ter uma cara, a probabilidade de ter 2 caras e pronto, são só essas as chances, né, de ter menos de 3. E somar essas probabilidades. Então, quando vocês forem fazer os exercícios em casa, lembre-se disso. A função de probabilidade é uma função de probabilidade discreta nesse exato momento. Em outras palavras, ela só calcula para cada ponto, tá? Espero ter ajudado vocês e qualquer coisa, pode perguntar para mim mais dúvidas.